Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 40. Eu sou Rafael Arinelli e eu nunca tirei um 10 na escola. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Cury e eu sei por que o Luke Skywalker escondeu todos os livros. Meu, com certeza deve ter a ver com o fato dele se chamar Skywalker. Não, o Luke Skywalker escondeu todos os livros porque ele não quer que a princesa Leia. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ele voltou com tudo, né? Como foi previsto. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Stuck e tô muito animado por participar desse podcast. Afinal de contas, finalmente estou tomando água de moringa. Agora tá vendo que a água de moringa é de verdade, né? Hoje no podcast Cinemação número 40 nós vamos falar sobre filmes para as escolas. Hoje a gente vai debater sobre alguns filmes que deveriam ser passados nas escolas e que não são passados na escola, ou a gente vai sugerir filmes que sejam implementados nas escolas, né? Então, vamos começar o podcast Cinemação número 40. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Antes de passar os recados do podcast, toda a parte de repercussão, vamos apresentar aqui o Rodrigo Stuck, né, Dani? Afinal de contas, a gente tá no quadro repercussão. A gente precisa repercutir sobre o Stuck, não é? É isso aí, vamos lá. O Rodrigo Stuck, que é jornalista, esportista e escritista do Cinemação, brincadeira, escritor do Cinemação, um dos autores do Cinemação, que tá aqui com a gente e que manja muito de filme e de livros e de várias coisas. Errei alguma coisa? Corrige alguma coisa? Como que é? Não, tá tudo certo, tá sempre tudo certo. É uma satisfação estar aqui no Cinemação. Não sei se eu manjo muito de cinema, mas eu gosto muito, né? Então espero bater um papo bem legal aqui com vocês. O Rodrigo que é colunista, né? Autor, inclusive, do Cinemação. Você pode encontrar os textos dele lá no Cinemação. Entra lá no www.cinemação.com e você vai em Quem Somos. Lá tem nossos autores e você vai ver uma fotinha bem sexy do Rodrigo lá. Por isso que eu misturei colunista com escritor, por isso que eu falei escritista, entendeu? Eu sou quase um Guimarães Rosa que inventa palavras. E é modesto também, né? Bom, Dani, vamos passar aí pro pessoal. O pessoal que quer escrever pro podcast, o pessoal que quer entrar em contato aqui com a gente, que quer ter seu comentário lido no Cinemação. O que ele precisa fazer para ter seu comentário lido aqui? Ele ou ela deve comentar onde quiser dentro dos canais que a gente tem, né? Não pode comentar na parede de casa porque a gente não vai conseguir ler. Mas pode, por exemplo, comentar no facebook.com/cinemação. Tudo junto, sem cedilha, sem tio, blá, blá, como todo mundo já sabe. Seja comentando em algo que a gente publicou, em algum dos links que são divulgados por lá, ou mandando uma mensagem pelo Facebook. Pode dar um reply no Twitter, no twitter.com/cinema_ação. Lá também a gente está sempre presente. É só mandar lá algum comentário, falar alguma coisa. Ou então, se quiser mandar um comentário um pouco mais longo, ou porque gosta de escrever um e-mail, pode mandar um e-mail para contato.cinemação@gmail.com. São todas as nossas principais maneiras de contato para você dar a sua opinião, falar o que você pensa, enfim, criticar alguma coisa que você não gostou, desde que com respeito, a gente aceita de tudo. Sem respeito a gente também aceita, só que também a gente não é respeitoso para responder. Bom, um assunto além do comentário que a gente
gente teve aqui, né? Além de repercutir a presença do Rodrigo Stuck, a gente tem que também repercutir sobre a promoção que tá rolando no Cinemação. Não é isso, Dani? Tem promoção nova, promoção quentinha que vai acabar agora, no final da semana. Pois é, a promoção é tão rápida que ela é uma promoção veloz e furiosa. Exatamente, Velozes e Furiosos 6. Se você quer ganhar um ingresso para assistir o filme, entra lá no nosso Facebook, clica lá na abinha lá, promoção, e você vai ver a promoção rolando lá. É só clicar em quero participar e pronto, você tá participando para ganhar um par de ingressos para ir assistir Velozes e Furiosos em qualquer cinema do Brasil. É boa essa promoção, né não? É, Veloz e Furiosa. A piada é quente, essa piada. Bom, vamos lá para os comentários que a gente tem aqui. O Dani não estava aqui na semana passada. Você se sentiu bem representado, Dani? Senti, foi uma pessoa sexy que me dublou, né, na semana passada. Muito legal. O comentário que eu tenho aqui foi feito no post Warcraft deve iniciar filmagens em 2014 e foi o Felipe Bonifácio que fez o comentário. E ele falou o seguinte: esse filme tem um grande potencial para ser uma grande merda. E é verdade, né? Porque, pô, Warcraft é um clássico de jogo e, assim, uma das maiores características do jogo é ter um monte de personagem fantasioso. E aí estão fazendo um filme. Se não tiver a mão de um Guillermo del Toro, de alguém que saiba fazer bem esses monstros, realmente tem um grande potencial para ser uma merda. Você já jogou Warcraft? Eu já joguei Warcraft, mas não sei não esse filme, viu? De repente, se passar em Nárnia, capaz que deu uma repercussão boa, né? Pois é, não é muito boa, não é uma boa ideia, né? Eu também acho que, sei lá, não tem nada a ver, apesar de eu não conhecer o jogo, eu tenho noção de que não é tão fácil de adaptar. Eu acho que ele vai ficar muito parecido com aquele filme Dungeons and Dragons que fizeram um tempo atrás, que é bem ruinzinho, assim, vai ficar meio nesse naipe. O comentário que eu tenho aqui foi uma postagem bastante pessoal até, né? Enfim, na crítica do filme Faroeste Caboclo, que eu escrevi logo que, um pouco depois que o filme foi lançado nos cinemas, né? O comentário é da Fer Caldas e ela escreveu o seguinte: excelente crítica, não tava com muita vontade de ver este filme, mas depois de ler a sua crítica mudei de ideia. Mandou bem. Legal, achei super legal. E eu ouvi um outro comentário também de outra pessoa falando que depois que leu a crítica ficou com vontade de ver o filme, não tava com tanta vontade, não tava querendo ler e tudo mais. Então, eu acho que é uma das funções da crítica, assim. Eu acho que uma crítica bem elaborada, ou talvez não necessariamente bem elaborada, mas que dê elementos do que o filme traz, faz com que as pessoas tenham vontade de ver o filme. E também pode fazer o contrário, dependendo do filme, né? Fazer com que a pessoa fale assim: eu queria ver esse filme, mas eu li a sua crítica e não vou mais ver, né? Eu acho que, claro, tem que ponderar. Se você não tiver a fim de ver Faroeste Caboclo, não precisa ir. E se você um dia tiver a fim de ver um filme, vá ver, mesmo que tenha alguma crítica negativa. Mas eu achei bem legal o comentário da Fer, porque ela mostrou que, assim, acho que entendeu o que eu quis passar, assim. Eu tentei não ser... eu acho que não é um filme perfeito, né? O Faroeste Caboclo não é um filme... Sim, maravilhoso, mas ele tem alguns elementos que são muito interessantes, né? Eu tentei sempre focar um pouco neles, né? Ele foi bem faroeste mesmo, assim, então isso eu achei bem bacana. O problema desse filme é que ele briga diretamente com a música, até porque nos créditos finais sobe a música e você pode ficar ali escutando a música inteira até acabar os créditos, então você consegue escutar a música depois de ver o filme, você percebe na hora as falhas do filme, né? Mas essa questão, eu acho que não é bem falha, porque é uma adaptação, mas assim, para e pensa que ridículo seria se fosse alguém na casa dele, quisesse que ele explodisse banca de jornal, e daí ele ia falar: nunca brinque com peixes de ascendente escorpião. Ia ser ridículo, entendeu? Então eu acho que eles adaptaram bem. E então o que eu entendi foi, eles pegaram a estrutura da história e transformaram numa história crível,
para algo que poderia acontecer na época lá que o Renato Russo estava fazendo a música dele lá em Brasília. Então eu achei que foi bem bacana por isso. E o que eu mais gostei foi a parte faroeste mesmo, as referências ao faroeste feito, né? Eu gostei do filme, mas pra mim eles fizeram uma adaptação, mas eles mexeram na estrutura da história, é aí que me pegou um pouco. Eu vi que você deu 4 claquetes pro filme, eu teria dado 3, assim, porque pra mim faltou algumas coisinhas assim no filme. Por exemplo, o fato dele conhecer o Jeremias desde o começo do filme, quase, né? É uma coisa que me incomoda, porque na estrutura da história ele não conhece o Jeremias desde o começo, ele conhece o Jeremias depois, do meio pro final, entendeu? Eu aqui de intruso, né? Já vou me intrometer na discussão dos dois, mas eu acho que é esse o ponto legal da adaptação, de ela não ser fiel totalmente, nem a um livro, nem a uma música, ou o que quer que seja. A adaptação do Faroeste Caboclo especificamente, eu gosto porque a música também tem falhas, né? E se a música também tem falhas, por que o filme não pode ter? O que é legal é ele corrigir algumas falhas da música e falhar depois em algumas coisas que a música tem de legal. Agora, só da gente poder identificar tanto as falhas da música quanto as falhas do filme, já é discussão para até amanhã, né? Então isso que é bacana, uma música clássica do Renato Russo, uma música que é demorada, ainda tem um filme de 2 horas, não sei quanto que é o filme exatamente, né? Gera mais discussão para um assunto que a mim, que também sempre gostei de Legião e tal, me agrada demais. Só para finalizar, Rafa, eu acho que o fato dele ter conhecido o Jeremias antes foi até melhor, porque criou uma relação vilão, protagonista e antagonista, na verdade, né? Porque vilão não tem muito, né, no filme, mas criou essa relação. E se ele chegasse no final, ia ficar um personagem meio vago, eu acho, né? Mas enfim. Quiet down, people! My name is Mr. Abagnale. That's Abagnale, not Abagnale, not Abagnale, but Abagnale. Now somebody please tell me where you left off in your textbooks. Bom, que muita gente sabe que o cinema brasileiro está crescendo, muita gente já sabe disso. E que muita gente sabe que o nosso sistema de educação é falho, também muita gente sabe. Então por que não unir forças, né? Utilizar agora esse mercado que está em expansão, que tem tanta gente talentosa e tal, e levar isso um pouco para dentro das salas de aula e assim ajudar na parte de educação. Não precisa ser só com obras nacionais ou internacionais, mas já existe um monte de obra muito boa que fala sobre vários assuntos, explicam sobre vários assuntos de várias maneiras diferentes e que podem ajudar as crianças a entender melhor alguma atmosfera, né? Então vamos falar um pouco sobre filmes que podem ir para as escolas ou filmes que poderiam passar nas escolas. E por que a gente está fazendo esse gancho assim de filmes para a escola? Por quê, hein? Por que a gente está fazendo esse gancho? Por que é bom ter filme nas escolas? Porque na sua opinião, na opinião de vocês dois, qual que é a vantagem de se passar filme na escola? Porque filme na escola não é só passado, não é a professora que chega lá, enfia o filme, passa o filme, acabou a sessão, vamos pro recreio, bulina lá os aluninhos gordinhos e corcundinhas, né? E daí volta pra sala de aula. Não é assim, né, que a gente tá pensando. A gente tá pensando numa escola legal, onde todo mundo é respeitado, né? E eu acho que eu penso em 2 coisas importantes, assim. Primeiro que, dependendo do filme, e muitos são assim, a gente pode... O filme, ele suscita questões para se debater.
e para serem trabalhadas em outros tipos de... em várias disciplinas na escola e tudo mais. Então o filme ele é uma forma boa de suscitar essas questões, e é uma coisa que tem a duração basicamente de uma aula dupla, né, mais ou menos, filmes de 1h30, 2 horas, geralmente é o período que se fica numa sala de aula, e eu acho que dependendo do filme ele chama ainda a atenção da criança. Hoje em dia é muito difícil a molecada, principalmente se você pensar nos mais novos, mas mesmo até faculdade mesmo, às vezes é difícil você chamar a atenção da pessoa por muito tempo, precisa ter alguma quebra, e o cinema ele permite isso, né? E além disso, eu acho que incentivar desde cedo, pensando já nas crianças, incentivar a consumirem filmes bons, enfim, consumirem produções legais, é uma forma de incentivar as pessoas a irem para o cinema e também a irem para o teatro, a consumirem produtos culturais de uma maneira geral. Então eu acho que esse é o legal, o importante de pensar em passar filmes no ambiente escolar. Tá, mas aí os filmes eles precisam ser discutidos, eles precisam ser avaliados pelos professores ou não? São filmes que por si só já tem uma explicação. O que é melhor, né? Ensinar os alunos a interpretarem o filme ou passar filmes que já ensinem alguma coisa? Os caras estão acabando com meus argumentos aqui. Falam tanto e deixam depois a bronca pra mim, mas vamos lá. Eu concordo com o Daniel na questão que toda quebra na sala de aula traz bons frutos, né? E o cinema é muito popular. O hábito de você ficar na frente da TV hoje, das crianças ficarem na frente da TV hoje em dia, é quase que imbatível, não dá para você concorrer com isso. Então, se você não pode vencê-los, vamos utilizar as mesmas técnicas, né, que a criançada gosta, para ver se a gente passa uma informação mais qualificada. E também concordo com que a gente acaba com a visão da criança que cinema é entretenimento. Cinema não é entretenimento, cinema é cultura. Então, a partir do momento que você começa a passar filmes bons e não só aqueles blockbusters ou aqueles que são mais, né, que estão em cartaz há mais tempo, que a indústria do cinema praticamente empurra a goela abaixo de todo mundo, você começa a criar um senso crítico que é necessário para toda criança e para todo futuro adulto, né? Para que essa criança, quando cresça, tenha senso crítico, saiba o que é cultura, saiba pensar, saiba... E nessas horas que a discussão é muito importante, né? Não é só assistir um filme, é assistir e trabalhar. Eu acho que deve ser muito legal, e eu já fiz isso quando eu era aluno na escola, de ficar 1 semana, 2 semanas discutindo sobre o filme que a gente assistiu, né? E, enfim, e aí era um trabalho em cima do filme, ou da temática, não necessariamente o filme em si, mas a temática que o filme traz, e o filme só ajuda a enxergar tudo isso, né? E aí, claro, tem essa mistura, o cinema como cultura, ok, é importante, e o cinema como entretenimento, que também existe, e dependendo do filme, dependendo de como o professor trabalhar com isso, ele mistura essas duas coisas. Então, no fim das contas, o aluno, seja adolescente, criança, se diverte assistindo aquele filme e depois vai pensar nessas coisas. E diversão é importante também, né? Assim, ele sentir prazer em alguma coisa é muito importante. Discussão não necessariamente quer dizer responder perguntas, né? Não é porque você vai discutir sobre o filme depois que você vai falar para o aluno: então a gente vai discutir sobre isso, 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 e a resposta é isso, isso e aquilo. Você não está dando a fórmula completa, você só está discutindo e ajudando ele a pensar. Isso que é o legal da história. Então, e daí de filme a gente já tem um filme super popular nas escolas, por exemplo, que são, assim, na maioria das escolas já passa muito, que daí são alguns curtas, né? Um dos mais populares é o Ilha das Flores, que é um documentário do Jorge Furtado, que fala lá do lixo, fala de como o lixo é tratado, como que as pessoas lidam com o lixo e tal. Agora, por exemplo, recentemente saiu um outro documentário que é o Lixo Extraordinário, que trata o lixo de uma outra maneira, que mostra como que as pessoas vivem do lixo hoje em dia e tal, e tem uma linguagem muito mais acessível e não tão poética como o Jorge Furtado usa no filme dele. Mas, por exemplo, eu me lembro de ter visto Ilha das Flores, ter achado o documentário super legal,
mas ter pensado nele, tipo, 15 minutos e depois deu a hora do recreio, hora de bulinar o amiguinho gordinho, entendeu? Pô, porque o professor, por mais que ele queira ficar discutindo o assunto e tal, ele não traz a discussão pro aluno. Um aluno de 12, 13 anos que tá lá enfurnado em casa, jogando videogame, sei lá, chavecando as menininhas no MSN, no Facebook, não sei o quê, ele não tá ainda com essa profundidade no assunto, né, pra discutir um filme e tal, né, e era justamente na escola que era pra ter dado esse passo. E aí entra outra pergunta: o que é melhor, documentário pras escolas ou filmes mesmo? Eu acho que o documentário, infelizmente, ele vem carregado com um pouco de preconceito, principalmente de pessoas mais jovens que às vezes não estão adaptadas, não estão acostumadas a assistir um documentário. No caso do Ilha das Flores, ele tem 12 minutos, não é possível que não encontre um tempinho e tal. Mas eu entendo que o Ilha das Flores é um pouco poético, o professor tem que saber como trabalhar direito com ele, dependendo de que disciplina que é e tal, mas independente disso, só de você assistir quando criança e depois ter a oportunidade de repensar isso que você viu quando ficou mais velho, isso é muito legal também, né? Assim, às vezes não dá, claro, é muito difícil você se aprofundar demais num assunto com crianças de 12, 13, 14 anos. Elas querem saber de jogar bola, então vai com calma, mas só de apresentar já é uma boa. Então, no fim das contas, eu acho que um filme de ficção que tenha elementos interessantes para serem discutidos chama mais a atenção das crianças, dos adolescentes para assistir. Mas é claro que documentários também são bem-vindos, principalmente um de 10 minutos, que é rapidinho. Eu acho que o documentário pode servir exatamente na questão do tempo, né? Porque ele é mais curto, ele pode ter mais eficácia do que um filme de 2 horas, por exemplo, por mais fantasioso que seja, né? Ele pode, como o Daniel falou, pode prender mais atenção exatamente porque foi curto, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade, principalmente entre a molecada, muito imediatista. Então, o tempo é uma coisa a favor dos documentários. Agora, outra solução é você usar realmente filmes que têm uma narrativa um pouco mais fantasiosa, uma história um pouco menos densa, para você passar uma imagem legal. E daí já vai para uma dica minha, né? Que é exatamente do filme que é A Invenção de Hugo Cabret. Justamente um filme que tem uma narrativa super tranquila, uma historinha bem para criança mesmo, mas que no fundo, né, o plano de fundo disso é uma apologia muito forte à história do cinema, né? A criação do cinema, o respeito aos grandes cineastas antigos e tal, que fizeram do cinema o que ele é hoje. Às vezes, para uma criança saber como o cinema era feito antes de ter esses efeitos especiais, todos computadorizados, às vezes a criança não tem noção de como que ele fazia. E esse filme mostra de uma maneira bem suave, de uma maneira bem interessante, né? Now listen, you guys, you know what? Normal kids would have been stoked to slack off, but not you guys, because you're not normal. You're special. And because I think you guys have the right attitude, I think it's time we started our new class project. A science project? No, it's called Rock Band. Eu acho que a maior diferença aí que a gente vê é justamente, de um lado a gente tem documentários que eles são muito mais, assim, com um aporte muito mais realista, mostrando data, época, como que as pessoas estão se comportando hoje em dia, ou como que elas sobrevivem, ou como que foi, depoimentos, enfim. E quando você fala de filmes, né, a gente tem toda essa parte de interpretação e tal. Mas existem filmes que têm histórias como
essa da invenção do Hugo Cabret, que é um filme muito, muito legal realmente, que poderia ser facilmente passado para contar a história do cinema, mas existem também filmes que trazem um apelo quase que emocional e de respeito também, né? Ou até motivacional. Aí me vem na memória agora o Billy Elliot, que é o menino que queria dançar, né? E é um filme interessante porque é um filme que mostra justamente um menino que o pai queria que ele fosse boxeador, ele queria dançar balé, e daí tem esse conflito e tal, e é um menino de 13 anos, ali 13, 14 anos, que sofre com o bullying na escola e tal, e de repente é um filme também que pode passar até como um apelo motivacional, né, assim. Filmes como esse podem explicar muito melhor como lidar com bullying do que textos super conceituais, né? Textos curtos, rápidos, simples, dotado de leis, de o que deve fazer, o que não deve fazer. Isso daí esse filme é muito mais prático, muito mais simples e muito melhor da pessoa, principalmente da criança, entender que esse tipo de coisa não acontece só com ela. Porque geralmente a criança que é vítima de bullying numa classe, às vezes ela é a única que sofre bullying. Que a classe inteira pega uma criança para Cristo. Não é 10 crianças pegando outras 10. Se fosse assim, talvez o termo fosse outro, né? Seria guerra, time contra time. E desse gênero, assim, de motivação, a gente tá cheio de filmes, né? Porque o que mais tem no cinema também é filme mostrando o personagem enfraquecido, que vem ganhando força ao decorrer da história, e daí ele ganha, ele tem o sucesso, né? Então a gente tem filmes como, por exemplo, que eu lembrei agora do A Procura da Felicidade, um filme com Will Smith, que mostra, que tem como fator principal a persistência, que mostra justamente o cara pobre, que estuda muito, que faz de tudo pela família, que preza muito pelo filho, então tem a relação pai e filho, e mostra toda essa vontade dele de ter sucesso. E é um filme baseado em fatos reais, então não deixa de ser um filme, vamos dizer, documental, assim, né? Essa é a realidade que o filme mostra, pode ser a realidade da própria criança que está assistindo, né, dos pais, da própria família e tudo mais. Então é por isso que o filme às vezes pode ser uma alternativa interessante de você educar a criança. Um outro filme que vocês estavam falando dessa coisa de bullying na escola e do Billy Elliot, eu lembrei do As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme brasileiro bastante recente até, da Laís Bodansky, que eu gosto muito desse filme, eu acho ele muito bem sensível, sem ser exagerado, piegas, nada, que mostra justamente, no caso, na história do filme, já é o mundo moderno, então já tá todo mundo filma o cara na escola com o celular, fica mandando mensagem o tempo inteiro um pro outro, então uma piadinha rola na escola em 5 segundos, porque todo mundo compartilha com todo mundo, que é uma coisa que tem acontecido, né, hoje em dia, e que eu pelo menos não cheguei a viver na escola. E o filme ainda trata da homossexualidade, porque no caso o pai do menino tá namorando um outro cara, então imagina o bullying que o coitado não vai sofrer, porque o povo não perdoa nem a pau pra perdoar uma coisa dessa, né, assim, a molecada na escola. E isso é muito legal de se debater, então eu acho que também é um espaço, esse filme forma um espaço para debater várias questões em um único filme, e daí e a própria realidade da sala de aula. Então, quer dizer, o professor pode pegar aquele filme e levar porque as crianças estão vivendo naquele momento. De repente pode até virar uma terapia em grupo, mas não deixa de ser válido. E o que vocês acham de filmes clássicos como Cidadão Kane, Um Corpo que Cai, esses filmes bem clássicos, assim, tidos como melhores filmes, assim? Será que eles têm algum tipo de apelo que pode servir aí para educação, alguma coisa nesse sentido, ou não? São mais filmes de história do cinema mesmo? Eu acho que para crianças provavelmente eles não vão ter tanto apelo. Acho que elas não estão acostumadas com a linguagem. Claro que um professor que quiser trabalhar isso pode conseguir. Não estou dizendo que ele não pode conseguir fazer isso, mas de uma maneira geral eu acho que elas tendem a não gostar, porque é preto e branco, porque tem uma linguagem um pouco mais lenta do que elas são
estão acostumadas, e porque não é próximo da realidade, né, das crianças mais novas e dos adolescentes. Com exceção de um ou outro, de repente, o Mágico de Oz, por exemplo, é um clássico que pode ter alguma serventia daí voltada muito para as artes, né, assim, aula de artes ou aula só de produção artística em geral, ou que o professor queira trabalhar com isso, aí sim, porque simplesmente é uma história ficcional e você pode ter esse trabalho. Mas como eles não são muito próximos da realidade, né, daí eu acho que fica mais complicado. O caso do Cidadão Kane, de Um Corpo que Cai, são muito mais legais para uma faculdade, né, curso superior. No caso do Cidadão Kane, para quem cursa jornalismo, por exemplo, ele é um prato cheio, mas de qualquer forma, para uma universidade funciona melhor. Eu também gosto de filmes mais atuais, que mostram uma realidade mais atual, ou que mostrem, assim, o que geralmente a mídia mostra, né? Porque às vezes uma realidade que não está muito próxima da gente, do brasileiro, especificamente, é a realidade do terrorismo, né? Talvez se assemelhe com a guerra com os traficantes que a gente trava diariamente, mas não do terrorismo que a gente vê acontecendo no Oriente Médio, contra os Estados Unidos e por aí vai. E um filme que mostra bem como o cinema, né, até as produções cinematográficas interferem nisso, é o Argo, que é super recente, é o atual detentor do Oscar de melhor filme, que às vezes poderia ser muito bem aproveitado nas escolas. Por que não? Um filme mais denso, tem uma leitura, né, um pouco mais voltada também para o pessoal com um nível universitário, mas por que não já mostrar nas escolas? Acho importante. Assim como o outro que eu tinha colocado aqui, que eu especificamente assisti na faculdade, mas também acho que vale a pena ser passado nas escolas, que é um filme um pouco mais antigo, que é o Mera Coincidência. É a história de um presidente norte-americano que às vésperas da eleição, ou seja, para ele se reeleger, ele é vítima de uma acusação de abuso sexual. Será que alguém já ouviu isso ou é muito ficcional esse filme? Então, e como estava faltando, né, na história do filme 2 semanas para a eleição, um assessor do governo norte-americano contrata um diretor de Hollywood, um produtor de cinema de Hollywood, para inventar uma guerra contra a Albânia, exatamente porque ninguém sabia nada sobre a Albânia, então fica mais fácil. E acobertar essa informação, esse escândalo, né, sobre abuso sexual. Tem tudo a ver com o que você estava falando do Argo, né, também, com esse filme, que mostra um pouco disso, dessa coisa da produção, a coisa mais fictícia e real. E até para um hollywoodiano, o Homem de Ferro 3 também tem um pouco desse elemento, né, a criação de uma figura que todo mundo vê na televisão e tal, né, para quem viu sabe do que eu tô falando, né? There will be no foolish wand-waving or silly incantations in this class. As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion-making. E tem um tema que eu acho que é muito importante abordar em escola, para todas as idades, mas claro que talvez para muito novos esses filmes não deem tão certo, que são os filmes com a temática das drogas. Eu acho que a droga é uma temática muito importante de se abordar, tanto para conscientização, para discussão, porque é justamente a fase que a molecada tem, de repente, aí uma oportunidade de conhecer fora da escola, e que às vezes é melhor conhecer um pouquinho mais dentro da escola, de uma forma melhor. E tem 3 filmes que eu acho super legais que tratam disso, assim, e que mostram o problema de se viciar nas drogas e tudo mais. É um filme de 1981, é um filme alemão chamado Eu, Christiane F., que 13 anos, drogada e prostituída. O nome do filme é esse. Que é um filme de uma história baseada em fatos reais também, de uma menina de 13 anos que começa a se drogar, começa a se prostituir, e a vida dela vira um inferno, tal, e daí tem todo um desenrolar. Não é um filme perfeito, tal, ele é meio, às vezes é meio esquisito, mas ele é muito interessante por isso. Tem algumas cenas um pouco fortes, e ainda tem a participação do David Bowie no filme, ele aparece no filme e tal, o que não deixa também de ser uma coisa legal de mostrar uma boa música pra molecada, né? Um outro é um filme que eu não acho muito bom, na verdade. Eu acho ele meio
Tipo, ele é chocante por ser chocante e não tem tanta... A história não mostra nada realmente importante. Mas não deixa de ser um chocante importante para mostrar que é o Kids, que é um filme de 95 e que foi até filmado forçadamente, com cenas muito fortes, né? Assim, o diretor quis fazer isso, e nos Estados Unidos eles até reduziram a classificação do filme, né? Tipo, seria para 18 anos, eles reduziram porque eles acharam importante que fosse divulgado para as crianças, para os mais novos, né? E tem um outro que é um pouco mais famosinho e que é muito legal, que também é de 95, que é o Diário de um Adolescente, que é com o Leonardo DiCaprio, e que também mostra um pouco dessa realidade dele se drogando e indo pro mundo do crime e todo o problema com a mãe dele e tudo mais. Então eu acho que são 3 filmes bem legais de se debater esse assunto, que eu acho que é um assunto importante. Aí olha minha linha de raciocínio, você falou de filmes de droga para educar as crianças, aí você falou do David Bowie, daí eu lembrei do Pink Floyd, daí me veio na cabeça, e The Wall, será que é um bom filme para as crianças? O The Wall, eu acho que ele é bastante aprofundado, assim, né? Assim, ele é muito... Talvez ele seja demais, dependendo da idade. Para um adolescente, talvez seja legal, sim, mas aí eu acho que cabe ao professor ou à professora situar o aluno, né? Para eles entenderem o que eles estão vendo, porque eu acho que se não situar, ou eles vão interpretar de uma forma diferente, talvez, não sei, ou eles não vão entender, ou eles vão dispersar e não vão gostar do filme, né? Então acho que cabe. E nessas horas, realmente, para todos os filmes, e alguns mais, outros menos, o professor tem que situar bastante o que eles precisam pensar quando eles estiverem assistindo o filme, né? Eu acho que, como educador, a gente sempre tem que pensar que tipo de artifício a gente tem em determinado filme para envolver a molecada antes do filme começar a rodar, para começo de conversa. Então, assim, o filme que o Daniel falou, que já estava no título do filme, 13 anos, na hora a criança já fala, opa, se acontecer com uma menina de 13 anos lá na Europa, por que não pode acontecer comigo? Começa por aí. O Diário de um Adolescente, o artifício é justamente o Leonardo DiCaprio em começo de carreira. Quem não conhece o Leonardo DiCaprio, que menininha não fala, nossa, Leonardo DiCaprio. Mas as menininhas de hoje, elas não conhecem, viu? Eu sei do que eu tô falando, que elas, assim, há algum tempo atrás, sim, há uns 5 anos atrás, até 5 anos atrás, tudo bem. Mas eu já acho que hoje vai ter muita menininha que nem sabe quem é Leonardo DiCaprio. Pra mim, é esse o grande artifício que você tem que pegar. Um ator famoso, alguém que já foi famoso, um músico que já foi famoso naquela época do seu pai, do seu avô, né? Por exemplo, para explicar a história do rock and roll, né? Porque para explicar a história do rock and roll, só pegando os músicos famosos, né? Os músicos antigos, né? Como o Rafael falou, um filme sobre Pink Floyd, outro filme sobre o Johnny Cash, né? Que é o Johnny June, enfim, só pegando esses caras mesmo. Bom, eu sou um apaixonado, confesso, por documentários e sempre tive sempre os documentários sempre me ajudaram a entender melhor a história em si, né? E eu posso dizer que para mim o Ilha das Flores foi o primeiro documentário que eu tive contato na vida, justamente na escola, para falar sobre a importância de cuidar do lixo e tal, que assim me seduziu para eu depois gostar de outros documentários. E um dos meus diretores preferidos de documentário é justamente o Michael Moore, que é um diretor americano. O problema, entre aspas, dele é que ele é americano, então ele mostra toda a realidade que se passa nos Estados Unidos. Ele critica o governo lá e fala do governo de lá e tal. Eu tive um contato com ele a primeira vez em Tiros em Columbine, que é um filme que mostra uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos e falava justamente sobre como a importância de se regularizar o uso de armas e de venda de armas. E em paralelo a isso,
teve um filme que saiu em 2003 que se chama Elefante, que é um filme que conta exatamente a mesma história, só que de uma ótica fictícia, né, como filme e não documentário. Então são dois filmes que se complementam e que mostram óticas completamente diferentes, né? Terceiro podcast que a gente fala desse pelo menos do Elefante, né? A gente sempre fala dele, né? É mesmo? Eu não lembro, são 40 episódios agora, a gente vai ter que ficar correndo agora por tudo pra ver. Não, é que eu lembro que eu sempre comento dele, algumas vezes eu comentei dele, e justamente por ser interessante, por ser isso mesmo, né? Mas de qualquer forma, é porque é bom, né? Tipo, filme bom, ele é comentado sempre, né? Independentemente da ótica. Mas já que o Rafael tá falando sobre documentários, né? Eu sempre gostei de documentário nacional. Exatamente porque é a nossa realidade, então a gente se identifica um pouco mais do que, por exemplo, né, um 11 de setembro, uma fiscalização, né, de armas, enfim. E dois que eu recomendo, é um documentário que chama Parteiras, e fala bem da história de como é ser uma parteira. Eles entrevistam muitas. Se não me engano, esse documentário acontece no norte do país. Se não me engano, mas essa informação pode estar errada. E que eles fazem exatamente um paralelo sobre como é que é nascer de parteira e como é que é nascer no hospital. E eles pegam vários relatos, não tem um narrador falando no filme, então são as pessoas falando, as pessoas contando o que acham sobre o tema, das mais variadas formas, pessoas de várias classes sociais, de vários níveis de escolaridade. Então eu achei muito interessante, porque pegam vários pontos de vista, né? Mostrando que o Brasil realmente é um país gigante, né? São várias nações dentro de uma, né? E outro documentário muito importante, pelo menos no meu ponto de vista, é o Edifício Copan. Esse documentário mostra a história das pessoas que ainda moram no Copan, mesmo sendo um elefante branco no meio da cidade, né? Quer dizer, para quem não sabe, o Edifício Copan foi um edifício construído com um projeto do Niemeyer, né? Então foi construído para ser um baita de um prédio de luxo do Brasil, e hoje ele é habitado às vezes por pessoas que não têm para onde ir ou que foram marginalizadas perante a sociedade. Quer dizer, é um público totalmente diferente do que eles esperavam, né? E mesmo assim o edifício Copan ainda é importante, ainda é organizado em meio à sua desorganização, tem síndico, tem energia, tem um monte de coisa que, pelo estado que ele foi deixado, nem poderia ter. Tem, assim, documentário é muito legal por isso, né? Porque ele mostra a realidade nua e crua, e talvez para a escola ela tenha essa aproximação para a educação, né? Porque você consegue exemplificar. Então não é à toa que existem muitos documentários, inclusive de personalidades, como o Django, né? Que conta justamente a história do João Goulart, e tem outros como, por exemplo, Simonal, conta a história de um cantor que foi fenômeno na década de 60, e tem outros documentários que contam a história das pessoas, de personalidades, e talvez seja esse o motivo pelo qual muitos professores optem por documentários, porque é uma coisa muito mais direta, que exemplifica, mostra a vida ali do jeito que ela é e tal, e não fica tanto tempo divagando em cima de filmes, né? Um documentário brasileiro que eu gostei muito e que eu acho que é um documentário que vale a pena ser visto em todas as escolas, chama Doutores da Alegria, que conta a história, conta como que os palhaços que vão até os hospitais para animar
os pacientes trabalham diariamente. Então mostra a casa deles, eles se preparando, indo lá, conversando com as pessoas e tal. Tanta pessoa esquecida, né? E existe um outro documentário que saiu, que foi lançado em 99, que se chama Nós que Aqui Estamos e Por Vós Esperamos. É um documentário de 99 que ele passa assim por todo o desenvolvimento da evolução da humanidade e como que a vida começou a ser banalizada, que também é outro documentário sensacional para ser mostrado em escolas e tal. Enfim, tem documentário para dar com pau aí nas escolas. I see we have our first surrender. Don't worry, Mr. Zuckerberg. Brighter men than you have tried and failed this class. One valid bit, one modified bit, one reference bit, 5 permission bits. Documentário, eu acho que, assim, não tô dizendo que não deve passar, mas eu acho que tem que ter um cuidado, porque dependendo da idade, como é o comportamento de uma sala, por exemplo, numa escola, o documentário vai dispersar, o povo não vai querer, então precisa ter cuidado. Mas, claro, um documentário pode ser exibido aos poucos, né? Algumas coisinhas hoje, algumas coisinhas amanhã, no dia seguinte, e aí aos poucos o pessoal vai vendo, né? E assim, acho que tanto além do documentário, outro tipo de filme que tem de monte, por exemplo, o filme Joana d'Arc ou O Nome da Rosa, por exemplo, que é para aula de história, né? O professor de história, acho que o que não falta para ele é filme que demonstre com uma boa fidelidade como era a vida naquela época. E não sei se com vocês foi assim, mas comigo na época da escola eu conseguia entender realmente o período da história que a gente estava estudando baseado e tentando imaginar como as pessoas viviam, né? Então, por exemplo, caiu a minha ficha quando eu era moleque, assim, como a Idade Média ficou, tipo, durante o período da Idade Média, quase não houve avanço tecnológico. Imagina, a gente está acostumado hoje, a cada ano sai um tipo de computador novo. Naquela época eles ficaram 400 anos, eles aravam a terra do mesmo jeito, faziam as coisas do mesmo jeito. E eu só fui perceber isso vendo filmes filmes que retratam a época, né? Não que são da época. Filmes que retratam essa época, né? E tem um outro que eu queria aproveitar e indicar que é muito legal, faz tempo que eu não vejo, mas é um filme muito legal também para aula de história e até para questionar outras coisas. É um filme chamado A Guerra do Fogo. É um filme de 81. De ator famoso tem o cara que faz o Hellboy, né, o Ron Perlman, que é um filme que mostra grupos de hominídeos na época do Paleolítico, né? Esses grupos de hominídeos descobrindo fogo, né? Então, tem uns até que já estavam no período do Neolítico, que é o que a gente chama que é aquele período que já existiam como se fossem umas tribos, né? Eles se juntavam em grupo e moravam num único lugar. É um filme muito legal e que faz a gente ver como que era aquela época, né? Não é um filme da época também, porque naquela época não existia nem nada existia, mas é muito legal, assim, é muito interessante. É um pouco pesado, mas é muito legal. Aproveitando o gancho de filmes que retratam a história, né? Acho um filme muito importante de passar nas escolas, o Diários de Motocicleta. É com o Gael Garcia Bernal, a direção é do Walter Salles, né? Então, em meio a tanto filme que a gente vê retratando a Europa, por que não assistir um filme que mostra um pouco da nossa América Latina, né? Então, e principalmente da história, né? História real do Ernesto Guevara, que todo mundo, né, a gente vê tanta gente com a camiseta do Che Guevara, o guerrilheiro e não sei o que, não sabe nem que o cara chamava Ernesto, para começo de conversa, e não sabe que ele se aventurou, né, nesse filme pela América Latina com o Rodrigo, né, quer dizer, ambos argentinos e tal, né, o cara que foi um dos protagonistas da Revolução Cubana e tudo mais, vai ter um monte de gente pensando que o cara é cubano, e o cara é argentino. Então, acho que tô com o Daniel, que muitas vezes um filme mostra a história de uma maneira bem interessante, de uma maneira que fixa melhor na cabeça
de todo mundo, né? Independentemente de ser criança, jovem, adulto. Esse é um que eu recomendo. A gente pode dizer o seguinte, concluindo esse pensamento de filmes para a escola, é que hoje em dia as crianças elas estão muito mais multissensoriais, né? Então, dar filme para elas, para fixar alguma informação, passar filme, passar áudio, passar o podcast do Cinemação, passar... As pessoas precisam entender isso, precisam aprender mais sobre essas coisas, tendo contato com outros tipos de tecnologia, com outros tipos de mídia. E as crianças hoje, elas têm a aula na escola, mas elas vão para casa, elas têm acesso ao YouTube, elas conversam no Facebook, elas têm uma vasta rede onde elas podem colher informação hoje que antes não tinha. Então o cinema ele pode exercer uma função muito mais de informação e cultura do que hoje em dia está sendo utilizada, certo? Certíssimo, inclusive ver um determinado filme pode ser até lição de casa, não precisa nem ser feito na sala de aula literalmente, mas para a escola cada um vê em casa ou em grupo, cada grupo vê um filme diferente e tudo mais. Não precisa necessariamente ser dentro da sala, né? Às vezes é até bom que não vira bagunça, mas enfim. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Bom, como de costume, Plano Detalhe começando, e a gente, como cavalheiros que somos, sempre deixamos o convidado começar o Plano Detalhe, não é isso, Dani? É isso aí, manda pra ele. Então, Rodrigo Stuck, seu Plano Detalhe da semana, ele já conhece o quadro, então a gente não vai ficar explicando, mas ele vai passar um Plano Detalhe pros nossos ouvintes queridos. Bom, o meu Plano Detalhe vai para um filme, depois da gente falar de tantos filmes, né, cults, né, que é bom passar em escolas e tal. O meu Plano Detalhe vai para uma comédia romântica que eu assisti de novo outro dia e que se chama O Amor Não Tira Férias, com a Cameron Diaz, a Kate Winslet, o Jude Law e o Jack Black. Então, por que o meu Plano Detalhe vai para esse filme? Porque em meio à comédia romântica, né, aos relacionamentos cruzados entre esses 4 atores, tem uma história paralela com um senhor que sempre trabalhou em Hollywood e tudo mais, e ele faz um monte de comentários sobre o cinema, sobre técnicas de cinema, sobre como que era o cinema antigamente e tudo mais, que eu achei muito interessante, que quebra a narrativa do filme, que mostra alguma coisa melhor sobre o filme, que é muito interessante da gente observar. Uma das falas dele, né, exatamente quando ele abre o jornal e fala: olha quantos blockbusters, né, estão estreando essa semana. Eu sou da época que estreava um por semana, e olhe lá, e o filme tinha que ser bom mesmo, tal. Agora ele só se importa com bilheteria e tudo mais. Então esse tipo de coisa eu particularmente gosto muito de observar. Tem outras falas dele que são legais de observar. Vamos ver se vocês também observam, caso queiram pegar a minha dica aí. O meu Plano Detalhe, ele voltou a ter título. Ele se chama Quebrando a Quarta Parede. Bonito isso, hein? Seguinte, na postagem do Cinemação, você tá vendo aí um link, né, a postagem que tem esse podcast, tem um link para esse vídeo. Tem um vídeo no YouTube que se chama, em inglês, né, Breaking the Fourth Wall Movie Supercut. O que é Supercut? É uma coisa que tem até vários vídeos desse tipo na internet, que nada mais é do que um monte de cena de filme que repete algum tipo de característica, de bordão, enfim, ou que, enfim, tem algum clichê e tudo mais. Nesse caso, esse Breaking the Fourth Wall são momentos de cenas do filme em que é quebrada a quarta parede. O que é quebrar a quarta parede? É um momento, pode ser um momento
único, geralmente é no fim do filme, algumas vezes na maioria das vezes acaba sendo em comédia, que é quando o ator, ou quando a cena se declara parte de um filme e não mais, e faz você esquecer que você está mergulhado naquela história e se lembrar que você está assistindo só um filme, né? Então, por exemplo, quando tá filmando e de repente dá uma claquete, né, bate lá e acabou o filme e tudo mais. Fala, nossa, era um filme mesmo e né, bateu. E na maioria das vezes são os atores olhando pra câmera, né? Os atores conversando com o espectador, literalmente, e de uma forma muito forte. Então, e eu acho bem legal isso. É um tipo de cena que tem que saber fazer, senão ela soa forçada, né? Tem que ter o momento certo que o ator olha pra câmera, porque senão ela vai ficar ruim, né? Não vai soar bem. E nesse vídeo você vê um monte de cena em que isso acontece, de vários filmes, desde alguns mais clássicos até alguns mais recentes. Quebrando a quarta parede ficam 3, certo? Como que a pessoa faz pra combater o frio agora, no inverno, com 3 paredes? Ela põe uma janela e fecha a janela. Mas deixa, nunca continua sendo parede, pô. Põe a blusa, pô. O meu plano detalhe, na verdade, vai para 2 filmes aqui que eu vou chamar a atenção para as pessoas assistirem. São 2 filmes em stop motion. Eu acho essa arte do stop motion uma arte mesmo. Além de ser uma arte de paciência para quem faz, para quem assiste é um primor. Você observar detalhes, luz, movimento de câmera, é impressionante. Então, tem 2 filmes em stop motion que saíram mais ou menos na mesma época e que tem linhas em comum nas suas histórias. O primeiro se chama Paranorman, que é um filme que conta a história de um menino que vê mortos, e o outro é o Frankenweenie, que é um filme do Tim Burton, que conta a história de um menino cientista que traz o seu cachorrinho que, após ser atropelado, ele traz o cachorro à vida como um pequeno Frankenstein. O legal do Frankenweenie é que o filme ele tem várias referências ao antigo filme de Frankenstein, fala muito sobre isso, assim, tem alguns personagens com nomes parecidos do filme e tal, então é bem divertido. E o link em comum entre os dois é que são dois stop motions que são, de uma certa forma, sobrenaturais, né? Porque mostram essa coisa da morte e tal, mas muito bem trabalhados. O Frankenweenie em especial é preto e branco, o filme inteiro preto e branco, mas você não repara, não é uma coisa que faça diferença. E o Paranorman, ele tem uns bonecos assim um pouco mais diferentes, com cabelões assim, você vê que não é uma coisa tão massinha assim de modelar. São 2 filmes que valem a pena. Stop motion, pra quem não sabe, é frame a frame. São assim, o cara vai lá, coloca o boneco, mexe a mãozinha, tira uma foto. Vai lá, mexe a mãozinha, tira uma foto. É impressionante, vale muito a pena assistir esses 2 filmes. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 40. Finalmente um número redondo, hein, Dani? O último, olha, foi lá no 30, né? É verdade. Não tem nem entre o 30 e o 40, acho que não tem nenhum 0. Então deve ter sido mesmo. Não, e antes do 30 tinha sido só o 20, meu. Putz, a gente tem que fazer 10 pra ter número redondo. Nossa, não tinha parado pra pensar nisso. Você é muito inteligente, viu? Cara, demais. Número redondo é o que há. No mundo dos podcasts, os números redondos são os que batem recorde de audiência. E a gente vai manter essa escrita aí na história dos podcasts, sem dúvida nenhuma.
Hoje no podcast a gente falou sobre filmes para escolas, aguardamos repercussão disso, o que vocês acharam, que tipo de filme que vocês acham que precisa ter nas escolas, que estão faltando, quais foram os comentários idiotas que a gente fez, os filmes imbecis que a gente sugeriu. A gente espera todo tipo de comentário, a gente só tá esperando vocês escreverem pra gente. Então, Rodrigo Stuck, muito obrigado pela sua presença no podcast Cinemação número 40, número redondo, e quem sabe nos próximos aí você não esteja presente de novo, né? Vamos ver se a audiência for boa por sua presença, você pode receber outros convites. É mais um motivo para vocês divulgarem esse podcast, porque eu quero voltar. Então divulguem bastante, espero que vocês tenham gostado, espero que eu volte também, né? E que eu beba algo mais redondo, né? Que desça mais redondo que a água de moringa. Dani, muito obrigado pela presença mais uma vez. A sua dubladora agradeceu, tá cobrando o cachê lá do último podcast. Depois você acerta com ela, hein? Pode deixar, Rafa, pode deixar. Obrigado aí, gente. Obrigado, Stuck. Obrigado, Rafa. Obrigado você que tá ouvindo a gente. E até o próximo. O podcast Cinemação número 40, número redondo, fica por aqui. Até a próxima. Shining through on you. Yes, I'll give you my love. It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting